Olá pessoal, professor Christian Pires e vamos para mais uma resolução de um exercício de matemática. Este exercício trata de um exercício para encontrar uma área máxima retangular, porém com um perímetro pré-definido. Então vamos lá. Tem-se 600 metros de cerca para cercar um pasto retangular em uma grande área aberta. Porém, além de colocar cerca no perímetro do pasto, quer-se também colocar uma cerca no meio do pasto, paralelamente a uma das bordas, dividindo em dois. Qual a área máxima que podemos obter para o pasto como um todo, em metros quadrados, somando as duas metades? Então vamos lá. Então primeiro temos aqui a nossa região retangular. Vamos cercá-la por todos os lados e dividi-la ao meio. Para fazer todo esse contorno e essa parte ao meio, nos dispomos de 600 metros de cerca. Então vamos denominar como x as medidas verticais. Então aqui vai ser x, x e x. Então até esse momento já temos 3x utilizados da cerca. Lembrando de um total de 600 metros. Então, para outras partes que sobraram, a parte inferior e a parte superior, nos sobraram quanto? 600 menos 3x. E como as duas partes são iguais, vamos dividir 600 menos 3x por 2. Aí a gente vai ter a quantidade que vamos ter de cerca para a parte inferior e para a parte superior. Então, 600 menos 3x dividido por 2, aqui temos o desenvolvimento da fração, né? Resultou em menos 1,5x mais 300. Se tiver alguma dúvida nos cálculos, dê uma pausadinha no vídeo e confira primeiro. Continuando. Então, temos agora uma região retangular, suas medidas verticais no valor de x, e as horizontais, a base inferior e superior, sendo menos 1,5x mais 300. Logo, para calcular a área de uma região retangular, basta multiplicarmos a base pela altura. A base a gente costuma colocar como B minúsculo e a altura como H. A altura de H, sendo H, é para não confundir com a de área, tá? Então, temos que área é igual base vezes altura, uma área retangular. Fazendo agora as substituições pelo nosso retângulo, nós temos então, como a base é menos 1,5x mais 300 e a altura é x, então vai ficar A igual 1,5x mais 300 entre parênteses vezes x. Aí para desenvolver isso a gente faz o chuveirinho, né, que a gente costuma dizer. Então vai ficar A é igual menos 1,5x ao quadrado mais 300x. Então essa seria a nossa equação para encontrar a área de acordo com a medida de x. Se a gente coloca um valor aqui para x, a gente vai ter um resultado para a área. Então a gente pode dizer que a área, nesse caso, está em função de x. E sendo assim, notemos que a área A ficou em função da medida x, que é modelada por uma função quadrática. Por que ela é quadrática? Porque observa que o x, o maior expoente dele é o 2. No 300x tem um expoente também, apesar de não parecer, ele aqui é como se fosse o número 1, aqui no expoente. Então, o grau maior que a gente tem é o 2. Então, isso é uma equação quadrática. Por que a gente tem que falar maior? Porque se tivesse um x ao cubo, mesmo um x elevado a 3, mesmo que tivesse aqui esse x ao quadrado, a equação seria de grau 3 e não de grau 2, porque o que vale é o número maior no expoente. Então, essa equação nossa é de grau 2, uma equação quadrática. Como a gente colocou a área em função de x, vamos substituir então o a por f de x. Então, vamos ter uma função agora, uma função quadrática. Porém, quais valores que o x pode vir a assumir? O x só pode estar entre 0 e 200. Por que esse intervalo? O x não pode ser menor que 0 ou o próprio zero, porque o x é uma medida, né?
Então, ele é uma medida de uma região, no caso aqui seria a altura do nosso retângulo. Então, não existe medida negativa, e se a medida for zero, a região não existe. Então, tem que ser maior que zero, tem que ser positiva. E por que menor que 200? É a condição de existência. De maneira prática, a gente pode notar que, no início nosso, logo de imediato, nós vamos ter 3 medidas valendo x nas verticais. Então, tenho 3x. Se meu x vale 200, eu vou ter 200, 400, 600. Logo, eu não tenho mais nenhum pedaço de cerca para estar cercando a parte inferior ou superior. Então, por isso que o x não pode ser o próprio 200. Ele tem que estar nesse intervalo, entre 0 e 200. Continuando. Então, aqui a gente vai ter esse retângulo agora, né? Medidas verticais valendo x e medidas horizontais valendo menos 1,5x mais 300. Para calcular, então, a área dessa região retangular, vamos ter a fórmula agora. Uma fórmula em função de x. Então, vai ser f de x é igual a menos 1,5x ao quadrado mais 300x. Lembrando que o x tem que estar dentro desse intervalo, entre 0 e 200. No enunciado, então, nos foi pedido a área máxima. A área máxima, então, como agora o nosso f de x é o valor da nossa área, a gente quer saber qual que é o maior valor que o f de x vai alcançar. E para isso a gente vai analisar como uma função quadrática. Uma função quadrática, ela é representada em um gráfico como uma parábola, né? Que ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Como o termo a dessa função nossa é negativo, o que é o termo a? É o termo que acompanha o x ao quadrado, então é o nosso número ali, o menos 1,5. Como ele está negativo, é menos 1,5, a gente já sabe que a concavidade vai ser para baixo. Então, se ela é para baixo, quer dizer que o valor máximo dela vai coincidir com o vértice da parábola, como a gente pode ver no gráfico a seguir. Então, o gráfico que representa essa função nossa é o ramo de uma parábola, que vai de 0 a 200. A gente fala ramo porque o domínio, né, os valores que o x pode assumir, não são todos os valores reais. É só de 0 a 200. Então, é apenas uma parte da parábola, um ramo da parábola, conforme a gente está mostrando aqui no gráfico. E como a gente quer o resultado da área máxima, esse valor vai coincidir com o valor máximo, que é o vértice da parábola. Aí, um ponto, no caso aqui do gráfico, tem duas coordenadas. Tem sempre a coordenada x e a coordenada y. Mas o nosso x, seria o x do vértice, é a medida. Então, seria a medida do retângulo que você vai colocar ali. E agora o resultado, que é o y, a ordenada da coordenada, ele sim é o resultado da área. Então a gente quer achar o y do vértice, que é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Então, continuando, relembrando, temos uma área retangular, cercada por todos os lados e dividida ao meio, pela mesma cerca, digamos assim. Isso tudo tem que resultar em 600 metros. Isso tudo que a gente utilizou para cercar e dividir ao meio. Então, denominamos como x as medidas verticais. E então calculamos que as medidas horizontais serão menos 1,5x mais 300. Encontramos a função que é representada pelo gráfico, que está aqui do lado. E sabemos que para calcular a área máxima, basta a gente encontrar o y do vértice. Essa é a coordenada aqui que a gente quer. Observa que o x do vértice está na posição 100. Ou seja, quando a medida de x for 100 metros, quando essa altura aqui for de 100 metros, quer dizer que teremos a área máxima. Agora, de quanto que será essa área? Basta a gente, então, substituir os valores. Como a nossa função é menos 1,5x ao quadrado mais 300x, o nosso a vale menos 1,5 e o b vale 300. E o c vale 0. Lembrando que o a é o que acompanha aqui o x ao quadrado,
O B é que acompanha o x e o C é o termo independente, o termo que não tem x. Então, substituindo na fórmula de y do vértice, o nosso delta vale b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso b será 300. O a, tanto em cima quanto embaixo, terá o valor de menos 1,5 e o c, 0. Fazendo os cálculos, teremos o resultado de 90.000 dividido por 6, que é igual a 15.000. Ou seja, a área máxima que essa região aqui retangular pode alcançar, preservando os 600 metros de cerca, tanto no seu contorno quanto para dividi-la ao meio, é de 15.000. Então, espero que tenha ficado claro, que tenham gostado da explicação. E até o próximo exercício. E muito obrigado pela atenção até aqui. Professor Christian Pires.